Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Vamos falar sobre ele, o nosso querido vulcão de Yellowstone. Pois é, mais uma vez esse vulcão aqui no canal, esse vulcão que provoca sempre arrepios em muitas pessoas. Só que, na verdade, a gente sabe que esse vulcão ele é perigoso, mas também, né, não vai ser de uma hora para outra que ele vai limpar a garganta. Bom, então vamos falar sobre as alterações climáticas que ele provocou na sua última erupção de grande porte, né? Aproximadamente 640 mil anos atrás. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, já peço que você deixe esse dedo no like, que você largue esse dedo no like e que compartilhe esse vídeo no final. Bom, então acontece que, como eu disse, esse vulcão, né, ele teve impactos severos, tá, de alterações climáticas após a sua última erupção. O vulcão de Yellowstone é um dos maiores vulcões do mundo, né, em termos de maiores fontes de atividades também geotérmicas do planeta. Ele está localizado lá nos Estados Unidos, na região de Wyoming, e o vulcão tem um histórico de grandes erupções que impactaram significativamente o clima global. Pois é, esse vulcão foi um dos que estimou-se que, sim, ele impactou o clima global. Quando ele entrou em erupção pela última vez, ele criou uma cratera de mais nada de 70 quilômetros de diâmetro. Pois é, 70 quilômetros de diâmetro. A sua última grande erupção ocorreu há 640 mil anos atrás, aproximadamente, e liberou uma energia estimada em aproximadamente 2.500 megatoneladas de TNT. Ou seja, 2.500 megatoneladas de TNT. Só para vocês terem uma ideia, tá? A bomba de Hiroshima é de quiloton, não é de megaton. Tá? A bomba mais forte, mais potente, né, construída pela humanidade é a russa, tá? É aquela bomba de fusão nuclear, que é aquela bomba onde que ela pode chegar até 100 megatons. E nós estamos falando de 2.500 megatons, tá? Então, você vê como é que é a escala, né, dessa força da natureza. E essa erupção, né, além de ter criado essa cratera de 70 quilômetros de diâmetro, ela lançou na atmosfera uma grande quantidade de cinzas vulcânicas e muitos gases, e causou um resfriamento global, pois é, de vários anos. Por alguns anos, sim, ele causou. Então, desde então, esse vulcão ele teve algumas erupções menores, alguma atividade geotérmica constante, que são geysers, né? Mas, a gente sabe que um dia esse camarada vai querer voltar a limpar a garganta. A gente não sabe quando vai ser, mas nós sabemos que não vai ser amanhã, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Então, vocês estão vendo aqui, né, nessa figura, nesse mapa, esse cinza aqui, tá? É a última grande erupção do Yellowstone. Esse aqui que vocês estão vendo. É onde espalhou cinzas pelos Estados Unidos. Até aqui, tá? Onde se tem registro fóssil de espalhamento de cinzas. Só para vocês terem uma ideia da comparação, esse aqui, esse ponto preto aqui seria o vulcão Monte Santa Helena, que entrou em erupção nos Estados Unidos em 1980, tá? E ó, jogou umas cinzazinhas aqui pelo país. Aqui, saiu daqui, veio para cá, tá, ó, bem pouquinho, né? Em relação ao Yellowstone. Tá? Então nós temos algumas caldeiras de Yellowstone. Nós vamos falar sobre isso também no próximo vídeo das outras erupções de Yellowstone. Não foram só essas e nem só nesse local. E com isso, né, o Monte Santa Helena também produziu bastante cinzas, né, só que a estimativa é que Yellowstone produziu mais de 2.000 vezes, algo em torno também de 2.500 vezes mais cinzas vulcânicas do que o, o Monte Santa Helena, só para vocês terem uma ideia. Acontece que essa erupção, tá, de 640 mil anos atrás aproximadamente, causou um baita alteração climática. E uma consequência disso foi um resfriamento global devido à quantidade imensa de gases jogados lá na estratosfera e também
superando a estratosfera, muito provavelmente chegou lá na mesosfera. Tá? Então, além de cinzas, detritos, tal, muita coisa que jogou, rochas e tal. Então, existem lá nos Estados Unidos vários testemunhos, né, dessa cinza, dessa queda de cinza lá compactada no solo. E a gente consegue medir a idade dela. Então foi por aí que a gente sabe que aproximadamente 640 mil anos foi essa última grande erupção. E a gente sabe que foi chegando até aqui justamente por essa idade do extrato e pela composição química, né, da rocha. No caso, são rochas de origem magmática e proximidades aqui dessa caldeira de Yellowstone. Então, acontece que ele causou uma queda significativa de cinzas, muitas cinzas e detritos, e causou também uma queda significativa na temperatura global. Justamente que, ao chegar na estratosfera, ele meio que impede a entrada dos raios solares, ele provoca como se fosse assim, vamos dizer que ele dá uma cobertura no planeta, ele aumenta a quantidade de reflexividade do planeta, ele aumenta o albedo planetário. Então, os raios solares que teriam que entrar na atmosfera, acertar o solo, né, e aquecer o solo, não, ele, a maioria desses raios, tá, muitos desses raios estavam presos essa cúpula, né, provocada pela quantidade de gases liberado por Yellowstone. Isso aí só acontece a partir do momento que chega na estratosfera. Esses gases na troposfera, eles precipitam bem rápido e não provocam alterações climáticas globais. E sim, quando chegou nessa situação, quando essas cinzas acabaram circundando o globo terrestre, aproximadamente, né, nessa época, logo depois da erupção, alguns dias tal, a temperatura média desse período caiu entre 5 e 10 graus Celsius. Pois é, então foram 5 e 10 graus Celsius abaixo da média da época, né, para o período. E imagina assim durante alguns anos após a erupção. Essa queda de temperatura teria sido muito mais acentuada, próximo nas áreas mais próximas do vulcão. Isso teria causado, né, mudanças tremendas, tanto no clima, como também nas áreas de gelo, de neve, ou seja, um resfriamento do oceano. E isso daí pode ter ocorrido também, tá, com outras situações, porque uma situação dessa daí, tá, um supervulcão desse, ele pode provocar algo assim bastante perigoso, que é uma mudança, tá, na circulação de parte do oceano global, aonde a circulação da chamada termoalina do Atlântico Norte, por exemplo, que é responsável por transportar águas quentes do Golfo do México para a Europa e mantém a temperatura mais amena na região. Então, uma mudança na direção também dessas correntes, desse tudo provocado, né, pela essa erupção, você poderia também levar a Europa a um congelamento. Nós não estamos falando de era glacial, porque simplesmente não vai ficar muito tempo, vai ficar alguns anos. Mas sim, nós podemos chamar de um inverno vulcânico. Tá? E é algo que a gente vê que já aconteceu no nosso período de vida, como Tambora, como naquele ano sem verão, né, de 1815, que eu já fiz o vídeo aqui. Quando Pinatubo entrou em erupção também, né, em 1991, 92 ali, e a temperatura média do planeta caiu em meio grau. Quando o próprio, né, Krakatoa também entrou em erupção, a temperatura caiu também. Isso foi sentido principalmente lá na Europa, tá? Onde tiveram os invernos frios, apesar de que o hemisfério sul não foi muito afetado, né, com relação ao Krakatoa. Mas numa situação de um cataclisma desse, de um Yellowstone, de algo que jogasse a temperatura média entre 5 e 10 graus para baixo, sim, aí seria um evento global. Seria algo extremamente, né, forte, um evento muito forte que traria sérias consequências para a vida humana. Não só para o pessoal dos Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos estaria ferrado. Tá? O pessoal aqui dos Estados Unidos estaria ferrado. Isso aí teriam sentido tremores nos Estados Unidos, no Canadá, no México. Né? Claro, os sismômetros, daqueles, né, sismógrafos, né?
eles sentiriam no mundo todo, né, uma erupção de Yellowstone, uma pancada dessa. Mas tremores, né, vulcânicos, tremores secundários, após essa onda de choque, ela seria, né, devastadora também, tá? É algo que a gente vê que é uma força da natureza incrível e que tem que ser respeitada e principalmente estudada. E principalmente, esses loucos que ficam ganhando dinheiro, botando medo com relação a Yellowstone, é justamente porque esse vulcão já teve um passado, tá? Um passado agitado, né, nessas épocas, onde 640 mil anos atrás aproximadamente ele deu essa pancada, essa erupção forte, que jogou a temperatura da Terra lá embaixo, mas é, infelizmente é uma coisa que a gente tem que conviver, mas não fazer espalhar essas fake news, espalhar medo que esse vulcão está prestes a entrar em erupção. Esse vulcão não vai entrar em erupção na nossa geração, na próxima dos nossos filhos e de algumas gerações para frente. Tá? E nós vamos falar aqui nesse canal em breve sobre quando que seria uma possível nova erupção desse vulcão. Beleza? Então, se você gosta desse assunto, eu peço o seu dedo no like já rapidinho aqui, para a gente continuar trazendo essa série aí de Yellowstone, elucidando esses malucos aí, tá? E peço a você que gostou, deixa o dedo no like e comenta aí para mim, tá? E agora eu vou deixar um videozinho aqui do lado, tá? Aqui, tá? E eu peço a vocês que vejam que vão gostar, beleza? Então é isso aí. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.